Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 34º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, Introdução ao Câncer. E se você achar que esse vídeo foi útil a você, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa lá também o seu like. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente começar, então a primeira coisa que eu vou colocar aqui para você é um termo, é um nome, que é neoplasia. Então, quando você fala sobre neoplasia, traduzindo ao pé da letra, neo vem de novo e plasia vem de divisões celulares. Então, são células que entram no processo de divisões celulares de uma forma descontrolada, certo? Então, isso é uma neoplasia. Então, as neoplasias, elas podem gerar um câncer ou pode não gerar. Então, isso a gente vai discutir a partir de agora, quando gera e quando não gera. Aí eu vou te mostrar dois tipos, né, de neoplasias que pode acontecer. Então, o primeiro tipo que eu vou colocar aqui para você é uma neoplasia que leva à formação de um tumor maligno. Só que quando você fala sobre tumor maligno, ele é formado por células cancerosas. Então, obrigatoriamente, um tumor maligno é um câncer. Então, geralmente, tem pessoas que falam câncer maligno. Cara, câncer maligno é uma redundância. Então, você não precisa falar câncer maligno. Todo câncer é maligno. Ou você fala câncer ou tumor maligno, certo? Então, câncer benigno. Não, câncer benigno não tem. Então, assim, não existe. Então, câncer é uma questão de nomenclatura. Câncer benigno, não. Existe tumor benigno, que é a última coisa que eu vou te mostrar aí durante o vídeo. Existe, então, tumor maligno, aí sim, câncer. Só que as células cancerosas, eu vou colocar ali para você, esse bloco aqui, antes de falar delas, eu coloquei esse bloco de tecidos aqui para você, e coloquei dois tecidos ali, um e o dois. Aí você tem uma divisão ali entre eles, você tem uma fronteira, e aí dentro do tecido 2 você tem vaso sanguíneo. Então, vou justificar porque que eu coloquei aqui para você. Só que células cancerosas, elas são aquelas células que acumulam muitas mutações, e isso gera um descontrole. Essas mutações, elas geralmente se discute aí que não são poucas mutações que são necessárias para transformar uma célula não cancerosa em uma célula cancerosa. Por isso que é muito mais comum você ter câncer em idades mais avançadas do que em idades mais precoces. Não que você não possa ter câncer em idade precoce, lógico. Mas é muito mais comum você ter em idades mais avançadas do que mais cedo na sua vida. Justamente porque você vive, à medida que você vive, se acumulam mutações. Células acumulam mutações, seu corpo acumula mutações. Sendo assim, uma coisa que acontece com esse acúmulo de mutações é um descontrole da divisão celular, o que gera uma proliferação intensa dessas células que sofreram mutações. Então, essa proliferação intensa, essas divisões, que eu estou falando de uma célula somática, então, portanto, mitóticas, essas divisões mitóticas levarão à formação, então, de uma massa de células, de uma célula mutante, que pode ser apenas uma, pode ser. Aí leva essa massa, então, essa formação aí, nada mais é do que um tumor, só que nesse caso é um tumor maligno. Só que esse tumor maligno ele difere do benigno, e a partir disso eu vou falar inicialmente do maligno, mas depois eu vou te mostrar quais as diferenças em relação ao benigno. Mas uma das características importantes é a agressividade dessas células. Essas células elas são agressivas, ou seja, elas invadem outros tecidos, então ela tem uma invasividade muito grande. Então deu para você perceber ali que as células elas ultrapassam as barreiras dos tecidos. Ela não se origina no tecido 1 e permaneceu no tecido 1. Ela pode ter se originado ali no tecido 1, mas invadiu o tecido 2. Então, ela tem uma agressividade, ela tem uma invasividade muito grande. Isso é uma característica da formação desse tumor. Além disso, uma outra coisa importante é que as células, algumas células desse tumor, ela pode se destacar desse tumor, cair dentro de vasos sanguíneos ou linfáticos e ir parar em outros tecidos. Então, isso caracteriza, então, o que nós chamamos de metástase, que é outra característica também de tumor maligno ou câncer. Então, quando você fala em invasividade, quando você fala sobre agressividade alta, e além disso, é chamada metástase, que é o fato de algumas células se destacarem de tumores, caírem dentro de vasos sanguíneos ou linfáticos e pararem em outros tecidos, isso também é característica de um tumor maligno. Aí, sendo assim, só para constar, vou colocar para você aqui. Você tem aqui um tumor que eu vou chamar de tumor primário. Só que quando você pega esse tumor primário, deu para você ver ali que ele está passando por um processo de metástase. Quando ele passa por um processo de metástase, essas células metastáticas, por meio de vasos sanguíneos ou linfáticos, podem chegar até outros tecidos. E quando elas chegam até outros tecidos, elas podem proliferar. E quando elas proliferarem, você tem a formação ali de um tumor. Só que esse tumor, agora eu vou chamar de tumor secundário. E esse tumor secundário, por que secundário? Porque ele foi originado a partir de um tumor já existente, um tumor primário. Então, por isso que ele fala para você que o tratamento de câncer, quando passa por metástase, ele é muito mais difícil do que antes de passar por esse processo. Porque a partir disso você passa a ter a possibilidade de ter tumores em outras partes do seu corpo, o que torna mais difícil o tratamento. Só que não é toda célula que sofre metástase que vai gerar um novo tumor. Então, assim, pode acontecer ou pode não acontecer, isso é relativo.
E aí, uma coisa importante aqui, além disso, é que quando nós falamos, então, sobre tumores malignos, nós estamos falando sobre câncer, e quando você pega, então, nós estamos falando sobre câncer, nós estamos falando sobre células cancerosas. E aí, essas mutações, elas geram uma diminuição da aderência entre as células. Quando você fala sobre um tecido é formado por células que são coesas, que são unidas entre si. Só que devido ao acúmulo de mutações, elas perdem essa aderência. Essas células tumorais cancerosas, elas perdem essa aderência. E é justamente essa diminuição da aderência que possibilita a metástase. Uma outra coisa importante é a forma das células. Quando você fala sobre a forma da célula, se você analisar uma célula cancerosa em um microscópio dentro de um tecido, você vai notar que a forma da célula em si, a forma do núcleo, ela se torna geralmente bem diferenciada, por isso que elas são facilmente identificadas. Então, a diferenciação em relação ao núcleo, a forma do núcleo, a forma da célula é uma outra coisa que acontece também. E também uma outra coisa importante que é a apoptose inibida. Células cancerosas, elas inibem a sua apoptose, ou seja, o que é a apoptose? É a morte celular geneticamente controlada. Quando você fala sobre morte celular geneticamente controlada, você tem que imaginar o seguinte: as células, elas podem morrer. E, lógico, de uma forma controlada. Agora, elas morrem quando? Então, por exemplo, né, eu vou colocar para você que uma célula começa inicialmente, ela sofre mutações. Só que ela sofre determinados tipos de mutações que pode comprometer a vida dela e, logicamente, a vida das outras células. E sendo assim, a célula é estimulada a entrar em atividade de determinados genes que estimulam com que ela simplesmente morra e evita que essas mutações passem para outras células, para as células descendentes dela. Só que no caso da célula cancerosa, esse processo de morte celular é inibido. E aí, mesmo que a célula esteja sofrendo e que tenha muitas mutações, essas mutações continuam sendo passadas para frente. Por quê? Porque ela não entra em apoptose. A apoptose dela está inibida. Então, isso é uma coisa importante. Agora, além disso, uma outra coisa que sempre se fala é que o metabolismo das células cancerosas ele é bastante acelerado. Então, uma das características importantes metabólicas delas é que ela consome bastante glicose. Você sabe que glicose é o preferencial combustível das células, então se ela tem metabolismo, se ela consome muita energia, consequentemente, ela consome muita glicose. Certo? E aí, para a gente falar um pouco agora sobre a questão de ainda células tumorais e células não tumorais e diferenças entre elas, eu coloquei aqui uma última diferença que é uma das mais comentadas aí. Quando você fala em cima, eu coloquei ali para você células não tumorais e embaixo eu coloquei para você células tumorais. Aí eu escrevi para você, ó, células não tumorais elas têm inibição por contato. E células tumorais elas perdem essa inibição por contato, então elas não têm. Então vamos notar o que é inibição por contato. Experimentalmente, se faz o seguinte, ó, eu coloco ali uma base, eu coloco ali um suporte, e nesse suporte, nessa base, eu vou colocar duas células não tumorais, uma da esquerda e uma da direita. E eu vou estimular elas a se dividirem. Então, elas vão dividir para o centro, aí vai dividir mais uma vez, e quando elas dividem mais uma vez, elas se tocam. Então, ou seja, elas têm contato entre si. Agora, quando elas entram em contato entre si, as divisões são inibidas. E, portanto, ali você tem a formação de uma única camada de células. Isso é uma característica de células não tumorais. Agora, se você pegar a de baixo, eu estou falando sobre células tumorais, a de baixo, né? Sem inibição por contato. Então, vou fazer basicamente o mesmo experimento. Vou pegar células tumorais, vou colocar ali, vou estimular as suas divisões, vão dividindo, vai dividir mais uma vez, vai dividir mais uma vez até elas se tocarem. Só que quando elas entram em contato, elas não têm inibição por contato, ou seja, elas perderam, essas mutações levaram à perda dessa divisão, dessa inibição por contato. Sendo assim, as divisões continuam. Se as divisões continuam, eu não tenho a formação de uma única camada de célula, eu tenho a formação de várias. E aí essas várias camadas de célula caracterizam então o quê? Um tumor. Agora esse tumor, lógico, ele pode ser benigno, ele pode ser maligno. Até agora a gente falou dos malignos, certo? Então, portanto, daqui a pouco eu vou falar para você sobre os benignos. E aí, em relação a isso, uma das coisas que muito se fala sobre a questão do câncer é o tratamento, né? Você tem dois tipos de tratamentos aqui específicos que são mais comuns, né? Então não tem apenas esse, mas eles são os mais importantes e mais relevantes, que é a chamada quimioterapia e a chamada radioterapia. Então, quimioterapia se utiliza substâncias, né, que podem ser injetáveis ou orais, que vão aí atuar sobre o DNA, enzimas, proteínas das células, ou seja, vão tentar matar essas células cancerosas, para evitar com que elas se proliferem mais ainda. Então, essa é a questão da quimioterapia. E aí você tem a questão da radioterapia. A radioterapia se utiliza raio-x ou raios gama, você sabe muito bem que são radiações ionizantes, ou seja, eles arrancam elétrons aí das moléculas, promovendo uma total desordem dentro da célula e, consequentemente, a morte da célula. Então, isso depende do estágio do tumor, qual você usa e qual você não usa, o tipo de tumor. Então, é isso. Então, a localização do tumor, então isso vai ser definido pelo médico que está aí fazendo o tratamento. Então, isso depende muito.
E aí, só para terminar, eu vou colocar aqui para você, então, o que realmente é agora. Se nós falamos até agora sobre tumores malignos, eu vou falar para você agora qual que é a diferença, ou quais são as diferenças em relação aí ao tumor benigno. Tumor benigno é câncer? Não. Tumor benigno não é câncer. Então, ele é formado por células tumorais, sim, mas não células cancerosas. Agora, o que leva uma célula a se transformar em uma célula tumoral benigna? Mutações que talvez sejam diferentes das anteriores e também menos intensas que as anteriores, lógico, por isso que essa daqui é benigna. Agora, de benigno, às vezes, simplesmente ele é chamado assim, ele é menos dramático que o outro, né? Agora, eu vou te mostrar que de uma forma ou de outra, logicamente, ele tem que ser tratado. Agora, quando você pega, então, esse acúmulo de mutações, vai gerar também uma proliferação, ou seja, por divisão celular mitótica, então menos intensa do que aconteceu no maligno. Então, agora, se você pegar, então, aqui, você tem, então, a formação de um tumor maligno, se você olha, benigno, né, desculpa, é benigno, mas você olha para ele, você já nota uma grande diferença. Por quê? Porque ele é menos invasivo, ele é menos agressivo. Então, ele tem uma agressividade menor e ele é menos invasivo. Ou seja, ele se origina num tecido e geralmente obedece às fronteiras daquele tecido. Então, ele não tem uma invasividade como acontece com o outro tumor. E, além disso, uma outra coisa importante que sempre se fala é a questão dele não sofrer metástases. Então, aquelas células ali, elas continuam ainda aderidas. E se elas continuam aderidas, ele não tem a possibilidade de sofrer, então, metástases como o maligno tinha. Certo? E o tratamento para um tumor benigno, basicamente, ele pode ser cirúrgico, ou seja, você tira ali o tumor benigno, tira ao redor dele e você ali passa a ter, então, a retirada de todas essas células. E se você tira todas essas células, você não precisa passar ali por quimioterapia nem por radioterapia. Então, basicamente, geralmente uma cirurgia resolve. Certo? Então, galerinha, é isso. Então, espero que eu possa ter aí contribuído para você entender um pouco mais sobre câncer, tumor maligno, tumor benigno e outras nuances. É isso. Um grande abraço, fique bem.